Jesus Cristo quer te levar para o paraíso de Deus. As pessoas acham que basta crer em Deus, crer em Jesus Cristo, para se escapar do inferno depois da morte do corpo. É impossível escapar do fogo do inferno sem a ajuda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez a parte dele, morrendo na cruz do Calvário, para pagar os pecados dos que não querem ir morar no inferno. Jesus teria que derramar o sangue dele na cruz, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus Cristo cumpriu a sua parte, obedecendo assim à vontade de Deus. Deus pediu para Jesus Cristo pagar os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 35 ao 47. O povo que estava olhando Jesus crucificado, zombavam dele, dizendo assim: salvou os outros, salva-te a ti mesmo agora, se você é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados zombavam dele dizendo assim: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos ladrões que estavam pendurados na cruz, zombava dele dizendo assim: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém outro ladrão, respondendo o ladrão que zombou de Jesus, disse assim: você ainda não teme a Deus estando nessa condição? Nós na verdade estamos condenados com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas Jesus nenhum mal fez. Então o ladrão que se arrependeu disse assim para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe disse: hoje você estará comigo no paraíso de Deus. Já era quase a hora sexta, então houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou ao meio. Então Jesus clamou com grande voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso morreu. O capitão dos soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo assim: na verdade, este homem era justo. O Senhor Jesus Cristo morreu também os dois ladrões que foram crucificados. O ladrão que se arrependeu dos pecados, Jesus levou a alma dele para o paraíso de Deus. O outro ladrão que zombou de Jesus, foi para o inferno, que é o presídio de Deus. Os corpos dos dois ladrões foram para o cemitério. Porém as almas deles foram para lugares diferentes. O ladrão que se arrependeu foi para o paraíso de Deus. O ladrão que não quis se arrepender, foi morar no inferno. Ele está lá até hoje, porque é só o corpo humano que morre. A alma que mora no corpo humano não morre. A vida não se termina no cemitério. Tem a segunda vida esperando os seres humanos. Só tem dois lugares para se ir morar, depois da morte do corpo humano: o paraíso de Deus, com Jesus Cristo, ou o inferno sem Deus. Não existe a alma penada, que fica vagando no mundo. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Tudo isso que ensinam é uma grande mentira. A maioria dos seres humanos levam tudo na brincadeira, até zombando os que pregam a verdade do Evangelho de Jesus. Acham que o inferno é um conto de fadas. Dizem que os fanáticos religiosos inventam isso só para colocar medo nas pessoas. Porém foi Jesus Cristo que falou do inferno. Ele disse assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus não obriga ninguém a obedecer o evangelho dele. Quem quiser ir morar no inferno, é só continuar na prostituição, nos vícios, é só continuar a praticar os prazeres carnais que Deus condena. Também Deus condena a adoração de imagens de escultura, que não veem, não o ouvem, não andam. No livro de Êxodo,
capítulo 20, versículos 3 ao 5, Deus disse assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Todos os que creem e adoram imagens de escultura, não herdarão o reino de Deus. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 ao 11. Não erreis, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que falam mal das pessoas, herdarão o reino de Deus. Muitos de vocês praticavam essas coisas, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. O ladrão que se arrependeu, pediu para a pessoa certa, para a salvação da sua alma, porque ele sabia muito bem que a vida não termina no cemitério. Ele não queria que a sua alma fosse para o inferno. Você que ouve essa pregação, você precisa fazer o mesmo que o ladrão arrependido fez. Ele falou com Jesus. Faça o mesmo. Fale com Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. O ladrão que se arrependeu, não tinha jeito dele descer da cruz para se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou. Você precisa se batizar para ser salvo do inferno. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse que quem se batizar será salvo do inferno. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Leia na sua Bíblia o que você ouviu, faça o batismo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Pense nisso, ouvinte, porque um dia você vai se encontrar com um dos ladrões que morreram juntos com Jesus, ou você vai se encontrar lá no céu com o ladrão que se arrependeu. Ou você vai se encontrar com o ladrão que foi morar no inferno. Você decide onde queres passar a sua eternidade, no céu com Jesus, ou no inferno sem Deus. Pense nisso, ouvinte.